Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 312º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, agora está tudo ok, mas tivemos aí uma semana duríssima. Os mais atentos podem reparar pela minha voz que tive aí uma semana com uma das doenças mais fodidas de toda a humanidade, chamada gripe masculina. É verdade, quem ouve este podcast há algum tempo, ou desde o início, sabe que há sempre aqueles assuntos que ao longo do ano se vão repetir. Sei lá, férias, regresso das férias, Natal, Páscoa, paredes de coura e a fase da gripe masculina. É verdade, fui atingido esta semana confesso que foi assim um bocado ridículo, porque imaginem, isto começou quando? Isto começou quando no fim de semana fomos à casa da família de Senhora Engenheira tratar da nossa árvore de Natal, que vai ser hoje que ela vai ficar terminada, ok? Vai ser hoje, vamos acreditar que vai ser hoje. E então, fomos pintar a árvore de Natal. E eu estou habituado a viver na Póvoa de Lanhoso em Guimarães, que são cidades tropicais. Eu quando vou para a terra de Senhora Engenheira, que isto foi logo uma cena que eu mencionei aqui logo no início da relação e que já lhe disse a ela, que para mim é uma terra abandonada por Deus, porque é um frio do caralho, ok? É um frio do caralho. Então nós saímos de Guimarães, estava aquele solinho, ok? Aquele solinho malandro, assim de outono. E um gajo então vai assim na confiança, estás a ver? Apanhei lá um friol, ok? Apanhei um friol. E então senti logo, isto tem zero explicação científica, mas nós fazemos estas ligações para tentar detectar a causa da doença, estás a ver? Então comecei logo a sentir dor na garganta e o caralho, e então na segunda vou trabalhar todo fodido, chego a casa, sento-me só, a jogar FM, claro, que é porque é assim que se trata a gripe masculina, e quando a senhora engenheira chega à casa, estou eu sentado no sofá com uma mantinha e bué da mole. E só faltou dizer, fogo, porquê é que demoraste tanto? Porquê é que chegaste atrasada? Estou a precisar de mimo. Só faltou isso. Fui então às mesinhas, ok? Fui às mesinhas, fiz um chá de limão e mel, só que é tal cena, Fui um bocado amador neste chá, porquê? Porque em vez de deitar casca de limão, eu pensei, não, se temos saquetas de chá de limão, para que é que vou estar a sacrificar a pele de um limão? Não, deito só a saqueta, mas não é a mesma cena, porque depois, não sei se foi nesse dia, se foi no dia seguinte, a senhora engenheira fez então para os dois chá de limão a sério com mel e faz a diferença. E estamos a ultrapassar juntos esta doença. É uma doença fodida, nem toda a gente consegue ultrapassar, mas estamos aí juntos na luta. E eu já estou numa das fases terminais. Imaginem, já passei pela fase de estar bué da mole, ok? E não poder fazer nada, porque é uma doença incapacitante. Eu estou a passar pela fase de estar todo entupido e ter pingo no nariz, ainda estou nessa fase. E também já estou na fase de ter tosse de cão, ok? Estou aí nessas fases, por isso que há mais 2 semaninhas e ultrapassámos e estamos ok. Por isso, até ao Natal isto cura-se. Não, estou a gozar. Mas é só para se perceberem que estou a falar assim com uma voz mais anasalada, já sabem o que é que se está a passar. Não fiz nenhuma rinoplastia, nem o caralho, não. Estou só a tentar ultrapassar este cabo das tormentas. Depois, também o que é que aconteceu esta semana? Fomos finalmente buscar os óculos. É verdade, eu tinha dito no último episódio que eles estariam prontos no sábado, mas não, nós fomos buscá-los na terça, hoje é quinta, e confesso que ainda me estou a habituar a eles. Tive uma pequena alteração na graduação, mas acho que é a cena de ser óculos novos, e é a tal cena. E eu quando era puto, isto afetava-me mais, porque eu quando era puto parecia que o chão estava a subir, estás a ver? Agora não, agora é está tudo normal, só que às vezes tu fazes um movimento brusco, e parece que custa a focar, estás a ver? Estás a ver quando vós mexeis o telemóvel assim com força, ou está escuro e ele então custa a focar no objeto que querem focar, pronto. Acontece isso às vezes, só que claro, não demora tanto tempo como o telemóvel. E então isso é um bocado estranho, mas não se compara. A nível de design eu não mudei muito, ok? Só mudou um bocado a cor. Não mudei tanto que ninguém reparou ainda. Ou se repararam, ninguém me disse nada. No caso, a senhora engenheira repararam logo no primeiro dia. No meu caso, ainda ninguém reparou. Por isso está tudo bem. Depois também, ao ir lá, e lá está, como ela
é uma optometrista demasiado gentil, ou a.k.a. o inverso de João Silva. Pá, ela disse-nos, eu tinha dito que tinham direito a umas lentes de uns óculos de sol, mas pá, enganei-me. Têm direito à armação e às lentes. Tipo, imaginem, temos direito à armação e às lentes sem graduação, ou então as lentes graduadas ficavam tipo 40 euros para nós, e para a minha mãe, que são tipo lentes progressivas, chegavam por 80 euros, estás a ver? Era assim uma promoção qualquer. E então pá, escolhemos lá, tivemos de passar novamente por esse sacrifício de escolher óculos de sol. Acho que foi mais simples, e pá, eu não vos quero, como direi, criar falsas expectativas. Mas a verdade é que eu vou estar incrivelmente sexy com os óculos de sol. Esta é a verdade. Ainda não os tenho porque enganaram-se na graduação das lentes. E então, pá, eu gostei dessa atitude porque, mais uma vez, se fosse, não digo aqui João Silva, mas se fosse a patroa de João Silva, cagava nessa merda e metia a graduação mal. Ok? E ela disse, pá, enganaram-se aqui na graduação, por isso ainda não vai poder ser feito hoje. Eu, ok, gostei da sinceridade. Por isso, pá, ainda teremos de voltar mais uma vez lá para levantar os óculos de sol. Mas pá, tanto eu como senhora engenheira estamos gostosos, ao nível ocular, estamos mais gostosos do que gostávamos, e ficaremos ainda mais gostosos quando o verão vier e tivermos condições para usar os óculos de sol. Por isso pá, acreditem nos vossos sonhos e tenham mais que vos proporcionam estes descontos em optometristas. No fundo é o que se tira deste tópico. Depois, pá, também esta semana, quer dizer, esta não, na semana passada, mas pronto, depois da gravação do último episódio, tivemos então mais formação na empresa. É verdade? E esta sexta-feira teremos novamente. Mas pá, eu vou ser sincero, a desta sexta-feira eu não tenho assim grandes expectativas. Imaginem, tenho expectativas que dê merda, estás a ver? Porque vai ser uma formação interna e então tenho expectativas que pá, o pessoal começa a falar de merdas aleatórias, sem nada a ver, estás a ver? Esse tipo de cenas. Mas então, a de sexta então que passou, foram duas formações. Uma foi sobre primeiros socorros e outra foi sobre saúde e bem-estar para um desempenho melhor no trabalho. Era assim qualquer cena. E pá, eu gostei muito. Gostei muito porquê? Porque notava-se que as pessoas que estavam a dar formação percebiam daquilo que estavam a dizer, estás a ver? O primeiro foi sobre primeiros socorros. Ok, e pá, acho que era um técnico de emergência do INEM ou assim. Eu não sei se ele era só do INEM, se era também de bombeiros e Cruz Vermelha, mas pronto, ficou assim no ar. Ele também não. Ele acho que disse que era do INEM, mas não tenho a certeza. Mas então gostei porque, imaginem, porque notava-se que era pessoal que percebia. E então começámos da parte da manhã então, com um técnico de emergência. Que pá, nos ensinou então a fazer massagem cardíaca, tipo, ensinou. Ele exemplificou e nós vimos, ok? Se agora estamos capacitados para isso, pá, não sei se isto for como a licenciatura do Miguel Relvas, pá, por equivalência, talvez estejamos. Foda-se, eu saquei-vos de um Miguel Relvas em 2024, meu. Respeitem a minha história, meu. Quando é que Miguel Relvas foi ministro, meu? Agora precisamos deste parênteses. Ele foi ministro adjunto dos assuntos parlamentares entre 2011 e 2013, meu. Estamos a brincar, não? Mas então, antes desta gabarulice toda, então pá, o gajo exemplificou como fazer a massagem cardíaca, ok? Disse como devemos fazer em caso de emergência, contactar o 112, deu lá outros números que, claro que não vamos saber quando é casos de envenenamento, assim, há um número específico do INEM, que acho que é o 800-250-250, acho que é isso. Exatamente, meu, Centro de Informação Antivenenos. Ou seja, caso envenenem o vosso cônjuge, este é o número que não devem contactar. 800-250-250. E então, pá, depois exemplificou lá então com um manequim adulto e depois com um manequim bebê. O gajo também tinha assim algum sentido de humor. Depois ainda tivemos um colega nosso a ensinar lá mais uma cena em que se estava a sentir mal. A escola de atores Fernanda Montenegro, porque ele é brasileiro e então yeah. Mas pá, da parte da manhã correu relativamente bem, só que lá está. Uma cena que se detectou logo da parte da manhã e que depois, na parte da tarde, se mostrou mais, que é, o pessoal acha que se uma cena acontece consigo, a pessoa acha que ela é a média, estás a ver? Imaginem, as pessoas não conseguem separar um acontecimento raro, que por acaso calhou de acontecer com elas próprias, para a média geral.
estás a ver? Ou para a média global. E então, tipo, ele estava a falar que no 112, sempre que se liga a alguém que atende, há ambulâncias disponíveis e tal, e tipo, uma senhora então começou a falar que o filho engasgou-se com uma moeda, o caralho, que foi para o hospital privado e o caralho, e depois queriam que ela pagasse a ambulância, não sei o que mais, e tipo, minha senhora, minha senhora, é por isso que às vezes, se calhar, pá, sei lá, era fixe entender um bocado porque é que é fixe ter cenas públicas, porque, senhora, se você vai para um privado, claro que eles vão querer lucrar com isso, mesmo que não consigam resolver o problema, mas então, tipo, bué de absurdo, e depois isso então prolongou-se à tarde, que isso é uma cena que eu não tenho falado, pá, de almoços e antes das formações, e então, pá, nas formações da semana passada fomos ao restaurante Monte Alegre, que não patrocina este podcast, infelizmente. E então esta última formação, como era noutro sítio, fomos então a um restaurante, pá, uma casa de francinha chamada David's, ok, nas Caldas das Taipas. Estava ok a francinha, ok, estava ok. Lá está, pá, comemos assim um bocado à pressa, porque tinham-nos dito que à 1h10 tínhamos de estar lá, que era quando chegava a formadora, que nós achávamos que era uma formadora, e tipo era um formador e chegou tipo atrasado 1 hora e tal, acho eu. Chegou às 2h30 para aí. E então o gajo começa então a falar, tal, não sei o quê, e pá, começa a dizer que a esperança média de vida aumenta e é por isso que a reforma também vai aumentar. E tipo, uma senhora começa a falar, a dizer, mas acho isso mal, porque depois não vamos ter qualidade de vida. E ele estava a dizer que teriam qualidade de vida, ela disse que não. E então pá, ela começou a dizer, isto está mal, porque andámos aqui uns a trabalhar para os outros, sendo que o gajo tinha dito que de cada 100 pessoas que existem em Portugal, só 33 é que trabalham. Ou seja, imaginem, dos restantes tens tipo, sei lá, 1/3 deve ser reformados, depois tens algumas crianças e tens pessoal que por um motivo ou outro não trabalha. Seja, estão desempregados, tens também uma parte que vive de subsídios, mas sei lá, depois tens pessoal que é, sei lá, deficiente, tem alguma impossibilidade de trabalhar, esse tipo de cenas, estás a ver? E tipo, o gajo disse isso, logo no início. O gajo disse isso. E a tua mulher começou logo a dizer que uma pessoa com 70 anos vai ter qualidade de vida. E tipo, se calhar para trabalhar no duro, talvez não. Tipo, uma pessoa com 70 anos a trabalhar nas obras, talvez acabe toda arrebentada. Ok? Como se costuma dizer. Agora, uma pessoa que seja, sei lá, advogada ou que trabalhe num escritório assim, será que não consegue trabalhar até aos 70 na boa? Estás a ver? Mas então, entrou-se nessa discussão até que depois ela acaba com isto que faz isto é estarem uns a trabalhar para os outros mamarem. E ele, pronto senhora, você ao fim de meia hora de discussão chegou ao ponto que eu tinha apresentado de início. E então o gajo começou lá a falar de cenas, começou a dizer os perigos do tabaco, deixou logo a sala assim um bocado assustada. Ok, principalmente quando falou dos cigarros eletrónicos. E havia pessoal que achava que fumar um pendrive que lhes dava saúde. Felizmente esse mito foi destruído. E é tipo, imaginem, os cigarros eletrónicos são bem engraçados por uma cena que é, quando aparece uma cena para se usar, eu acho que é o único momento em que eu sou conservador. É nisso. É tipo, apareceu aqui esta cena que é incrível. Tipo, imaginem, eu sou conservador ao ponto de eu, quando era puto, já todos os meus colegas tinham smartphone, que na altura era tipo smartphone da Nokia com o sistema operativo Symbian OS. Ok, isto para os jovens será uma cena absurda, mas se procurarem por Symbian OS, foi um sistema operativo que foi lançado em 1998. Atenção, e só no final de 2010 é que foi ultrapassado pelo Android. Por isso, a Nokia ainda se aguentou aqui algum tempo no mercado dos smartphones. E eu continuava ali com o meu Express Music, ok? Estava ao teclas, porquê? Porque eu achava que nunca na vida um telemóvel de carregar no ecrã, ok? Como se costumava dizer, ia ser o futuro. E agora, este pessoal é tipo, caralho, eu fumo cigarros. Dou aqui uns bafos potentes. E, aparece uma cena para tu meteres na boca, não há estudos nem o caralho, e tu, é isto que eu quero para a minha vida. Não, não pode ser, caralho. Porque
pelo menos imagina, tabaco faz mal? Faz, pá, mas ao menos há estudos sobre isso. Ok? Daquela merda não há estudos. Então, pá, o gajo disse, agora até devia procurar. Ok, ele falou que era uma notícia que tinha vindo no JN. Eu não sei se é esta, mas aqui diz: pneumologistas preocupados com doenças respiratórias devido aos cigarros eletrónicos. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia mostrou esta quinta-feira preocupação com o risco de doença respiratória precoce nos jovens devido à utilização dos cigarros eletrónicos, após a OMS ter apelado para a ação urgente de controle do consumo. E então aí foi um bocado assustador, porque estava lá uma jovem que ficou chocada quando perguntou se o tabaco aquecido também estava incluído nos cigarros eletrónicos. E ele, sim. E tipo, eu estou chocado porque a IQOS ultrapassou a Marlboro no que toca a receitas na venda de tabaco. Bué estranho, principalmente porque basicamente é a mesma cena que se fez no século passado com o tabaco, a mesma publicidade, tipo, olhem para nós a fumar que somos tão fixes, só que com uma cena recarregável ali, tipo, e o ser humano continua a cair nessas merdas e então então essa parte foi bué engraçada, porque às vezes acho que há aquele elitismo de algum pessoal que fuma Icos que pensa, sim, calma, estou a fumar, mas não é bem fumar, ok? Ou seja, tu por um lado estás a fumar uma cena que no fundo é uma cópia, ok, daquilo que tu realmente querias fumar, pensas que estás a fazer bem à tua saúde e ainda estás a fazer pior. Por isso, vamos voltar em força com o tabaco a sério, ok? E vamos nos deixar destas merdas. Foi isso que eu tirei desta formação. Mas então, gostei. Imaginem, em ambas as formações deu para ver que dava para ser mais tempo de formação, enquanto que na semana passada era preciso esticar para caralho, para dar tempo para tudo aqui. Notou-se que foram assim um bocado apressadas, porque se cada uma tivesse direito a um dia inteiro, notava-se que eles tinham um cabedal para dar esse dia inteiro, estás a ver? Até porque o gajo que chegou à tarde, ele tinha tipo 85 slides no PowerPoint e teve de dar aquilo em hora e meia. Porque ele chegou às 2h30 mais ou menos e a formação acabava às 4. Mas gostei, lá está, vamos ver como é que será a da manhã, já sem criar assim grandes expectativas, mas se comparar minimamente com a da semana passada, será forte e poderá ser abordada neste podcast. Se bem que é interna, é mais foda, porque envolve pessoas da empresa e tudo, mas pronto, vamos lá ver. E agora, vamos então para o tema que eu prometi que seria falado neste episódio, que são os nomes confirmados para o Vodafone Paredes de Cora 2025. E então, temos aqui nomes muito interessantes. A maior parte deles eu conheço. Depois há ali uma pequena minoria que eu desconheço. E então, é interessante. Porque eu então fui ver, porque agora há aqui o preço dos bilhetes. Fui ver aqui a quanto estavam. E eu estava na dúvida porque achava que os bilhetes nesta altura estavam ao mesmo preço do Early Bird. E para surpresa minha, confirma-se. Confirma-se porque há 14 semanas, no dia 2 de setembro de 2024, ou seja, 15 dias depois do festival, Vodafone Paredes de Coura partilha uma publicação a dizer que os bilhetes já estão disponíveis na DIS e locais habituais pelo valor de 130 euros. E quando se lança assim bilhetes com tanta antecedência, achava-se que era Early Bird. Pelos vistos, não é nada Early Bird porque eles estão a 130 euros, ok? Que depois com os custos de operação, lá está, através da DIS, que não sei que custos de operação é que valem mais 11 euros e 89 cêntimos. Por isso, não sei se no site da FNAC, não sei se haverá o Fanpack FNAC, provavelmente não, porque não se fala disso em lado nenhum, o que é uma pena, mas se for só à FNAC comprar o bilhete, de certeza que só vais pagar os 130. Por isso, bizarro. Mas pronto, vamos então ver os nomes já confirmados. Até o momento estão confirmados 10 nomes. Exatamente, 10 nomes. A última confirmação foi engraçada porque José Lopes, super atento,
mandou-me a dizer que a cantora tinha confirmado antes do festival. E então a última confirmação foi a Niloufer e Anya, que pá, os 2 últimos álbuns dela são incríveis. Mas então temos Franz Ferdinand, que já tiveram em Paredes de Couro e eu nunca vi ao vivo, acho eu. Acho que não vi no Alive, acho que não. Sharon Van Etten, que também é incrível e também nunca vi ao vivo. Black Country New Road, que pá, muito fortes e é daqueles nomes que eu queria ver ao vivo e também nunca vi ao vivo. MG Landerman, que tem lançado álbuns incríveis, não sei como é que é ao vivo, mas lá está mais um que quero muito ver. Jersey, que para mim é, não sei. Então lá está a Niloufer e Anya, que já mencionei anteriormente. Ana Frango Elétrico, que é provavelmente um dos nomes mais irreverentes da música brasileira, acho que se pode dizer assim, então já ouvi algumas cenas dela, mas lá está, também nunca vi ao vivo. Fat Dog, que descobri quando foram anunciados e o Zé Lopes disse para ouvir e gostei. Warm Dusher, que desconheço totalmente, e Lamborghini Girls. E agora pá, Lamborghini Girls, eu estou aqui na dúvida porque eu não sei se... Ok, elas já tocaram pelo menos no Tremor. E pá, eu não sei se elas já tocaram em mais algum lado cá em Portugal. Mas então pá, virão ao Paredes de Couro. Eu sei que na altura Zé Lopes também me recomendou e eu fui ouvir e gostei muito. Gostei muito destas Lamborghini Girls. Por isso, até agora, de 10 nomes, eu conheço 8. Os únicos que me são muito estranhos. Conheço 8, conhecia 7, depois fui ouvir Fat Dog para ser os tais 8. Arm Dusher, que eu desconheço, e Jersey, que também desconheço. Por isso, pá, até agora, lá está. Temos aqui um bom cartaz. Agora, o que é que virá mais? Não sei. Será que estes já serão os cabeças de cartaz? Também não sei. Por isso, pá, vamos ver. Também, entretanto, tivemos a confirmação de que o Bons Sons agora passará a ser bienal. Ou seja, em vez de realizar todos os anos, realizar-se-á de 2 em 2 anos. O que até acho que faz sentido porque é tal cena. Não é que todos os anos não apareça música suficiente para encher um cartaz de um festival. Não é isso. Mas acho que corria-se o risco de se repetirem nomes com bastante frequência, estás a ver? Aí depois, se calhar, o público pensar, não é mais do mesmo, estás a ver? E então, acho que faz sentido para o projeto, porque assim podes sempre... Imagina, é muito mais fácil tu arranjares um bom cartaz com o melhor da música portuguesa dos últimos 2 anos do que do último ano, estás a ver? E então acho que faz sentido. Por isso, pá, 2026 podia ser uma altura fixe para ir ao Bons Sons. Porque eu nunca lá fui, pá, é daqueles que, tanto ele como o Tremor, é daqueles que eu gostava de ir. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos então com podcasts e começámos com um podcast brasileiro chamado Rádio Novelo Apresenta, que já falei aqui inúmeras vezes. E então, pá, recomendo aqui 2 episódios, os 2 que é o antepenúltimo e o penúltimo que saíram. O último ainda não ouvi, mas então o antepenúltimo chama-se Me Engana Que Eu Gosto e o penúltimo Escuta as Crianças. E então neste Me Engana Que Eu Gosto, no primeiro ato, interrompemos a programação para uma notícia extraordinária e no segundo ato, ninguém resiste a um truque de mágica. Pá, este primeiro ato é incrível porque eu não sei se já ouviram a história da Guerra dos Mundos contada na rádio, que foi afinal, eu pensei que tinha sido na BBC, mas não, foi nos Estados Unidos, pelo grupo de rádio Columbia Broadcasting System, que agora, pá, é CBS, que agora tem séries de televisão e o caralho, mas então, pronto, no tempo da rádio, em que a rádio era a mídia principal, eles transmitiram uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos, de A.J. Wells. E imaginem, estavam a fazer uma adaptação, mas se tu entrasses no início do episódio
tu sabias o que é que se estava a passar, apanhavas o episódio a meio e pá, achavas que o mundo estava a ser invadido por aliens, ok? E pá, e neste episódio do Rádio Novela Apresenta, eles falam de algumas adaptações que se fizeram ao redor do mundo. Falam de uma que se fez no Brasil, falam de uma que se fez em Portugal, em Braga, numa rádio pirata, e falam de uma que se fez no Equador, pá. E pá, a do Equador foi bué da agressiva. Foi bué da agressiva porque a primeira passou-se em 1949, sendo que a história verdadeira, a adaptação verdadeira foi em 1938, ou seja, 11 anos depois da história original. E pá, quando as pessoas descobriram que era tudo uma história e que era tudo fake, incendiaram a rádio, meu. Incendiaram a rádio, por isso aquilo escalou para um nível que não se estava à espera. Mas então gostei porque é tal cena. Já não é a primeira vez que Portugal é mencionado neste podcast brasileiro. E então gostei. Então, no segundo ato, basicamente, era um estudante de magia brasileiro que vai ao Museu Nacional de Inglaterra e troca uma moeda verdadeira por uma falsa. Ok? Consegue fazer isso. E depois ele... Imaginem, o gajo viu que na lei inglesa só é considerado roubo se tu efetivamente roubares a cena. Se tu te arrependeres, já não é considerado roubo. E então o que é que o gajo fez? O gajo roubou a moeda e depositou-a na caixa de esmolas, entre aspas, de doações para o museu. Ou seja, para todos os efeitos não foi um roubo porque o gajo tinha medo de ser extraditado por causa dessa brincadeira, estás a ver? E então também é uma história engraçada. E depois, o outro episódio, Escuta as Crianças, pá, é um bocado mais duro porque é baseado em 1500 cartas de crianças moradoras da Maré, que é acho que é uma favela do Rio de Janeiro, que contam como é viver com a violência policial. E então, pá, tem uma que é então a que dá origem a este episódio, que é a história de uma miúda que teve o seu irmão morto enquanto ia para a escola e enquanto ia com o uniforme escolar. E na altura, uma das frases que ficou conhecidas dessa história é o puto a perguntar à mãe: mãe, mas porque é que eles dispararam contra mim? Eles não viram que eu ia de uniforme. E então pá, bué fodido. E então há esse mix. Há um mix de hahaha, que engraçado aqui uma historinha, e a realidade do que é a violência no Brasil. Por isso há. Depois na música, pá, temos aqui 5 álbuns, ok? Sei que há muito. Já não mostrei assim tanta música, por isso aproveitem. E começámos então com a música portuguesa. Começámos com um novo álbum de Samuel Lúria, 2000 AD. Está interessante, não sei se é o melhor álbum dele, mas é mais um que dá seguimento ao que ele tem feito. E vai estar aí a tocar, pode ser a música que está no meu álbum, 2000 AD. Das potestades e dos principados, os anjos, os asnos. A língua neutra não conheço amargo, só gosto a níquel sempre que é trincada. A letra, a lepra. Avesso da mordaça entrou-nos nos planos. Depois, pá, na música, aqui pode-se dizer música do mundo. Porquê? Porque é um álbum de 2 guitarristas, um brasileiro e um japonês. Fabiano do Nascimento e Shin Sasakubo. Fabiano do Nascimento eu já trouxe aqui com outros álbuns. E este é o seu 3º álbum de 2024. Por isso, o gajo é ativo. Pode-se dizer que é ativo, sendo que em 2023 também lançou 3 álbuns, por isso está muito forte. Eu descobri-o só este ano e então ouvi os 3 álbuns dele. The Room com Sam Kendall, Olhos de Água com Daniel Santiago e Harmónicos então, que é o mais recente, com Shin Sasakubo. Lá está, é interessante para quem gostar de música instrumental. Para quem não gostar, não sei até que ponto é assim tão interessante, mas vai estar aí a tocar. Pode ser a música Cantiga de Caicó.
Depois, pá, temos aqui novo álbum de Michael Kiwanuka, que lançou o álbum Small Changes. Acho que agora consegui dizer minimamente bem, já que no pré-post estava difícil. E a Pitchfork diz o seguinte, ou a Forquilha. A Forquilha diz o seguinte: o primeiro álbum do cantor e compositor do Reino Unido em 5 anos é mais suave e seguro do que o seu LP de 2019, vencedor do Mercury. Soa como um homem flutuando acima do mundo em vez de lutar contra ele. Pá, Michael Kiwanuka é provavelmente um dos nomes mais interessantes que surgiu assim recentemente na música. E pá, não fazia ideia que ele já não lançava um álbum desde 2019. Por isso, interessante. Gostei muito do álbum, está interessante. E vai estar aí a tocar... pode ser a música The Rest of Me. Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind, standing in the rain, though I give you the heart. Depois, pá, ainda temos mais 2 álbuns. Vamos agora para a música brasileira. E pá, temos a banda Bugarins com o álbum Bacuri. Bugarins que já tiveram em Portugal algumas vezes, já tiveram pelo menos no Paredes de Coura, acho que já tiveram em mais algum lado. Bugarins que foi uma banda que eu conheci através, lá está, do Minuto Indie, quando fazia vídeos sobre música brasileira. E então foi daqueles nomes que eu gostei logo e adorei este álbum. Tipo, estava a ouvir enquanto estava a treinar, adorei. Pá, recomendo muito que ouçam porque está muito interessante. E vai estar aqui a tocar, pode ser a segunda música do álbum, Corpo Asa. E depois, para terminar, temos então o novo álbum do Father John Misty. E pá, agora é complicado porque o álbum tem um nome fodido para caralho, mas chama-se Mahashmashana. Acho que é isto, pá. Pá, bué fodido de dizer o nome. Mas pá, está muito forte. A Pitchfork, ou lá está, a Forquilha, tinha falado dele quando ele foi lançado. Ele já foi lançado no fim de novembro. Só que só agora é que consegui ouvir até ao fim. E lá está, pá. Eu gostei do álbum, mas pá, espero que este álbum não traga Father John Misty a Paredes de Coura novamente, porque chegou a vê-lo uma vez ao vivo, ok? Pá, a persona dele em palco é uma cena que não me atrai. Em álbum é ok, em palco não, pá, em palco não. Mas então a Forquilha diz o seguinte: Josh Tillman está no auge espiritual. As mudanças de humor são mais violentas, a lógica mais tangencial e as composições podem ser as melhores de todos os tempos. Pá, não sei se será a melhor cena que ele já fez de todos os tempos. Ele em álbum é muito forte. Ele também já não lançava... ok, desde 2022. Ok. Mas então gostei muito. E pá, e vai estar aqui a tocar. Pode ser, lá está, a música que dá nome ao álbum, que foi logo a que me conquistou e é logo a primeira. Mahashmashana. Resplendent in donor class panache is a scheme to enrich assholes. What the Godhead had in mind when he hid here such revelations. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Para a semana teremos mais conteúdo. Por isso, já sabem. Mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco.
Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Mahashmash... Espera aí, tenho de repetir. Mahashmashana. Acho que é isto, pá.